Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Guilherme Campos aqui, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão. E nessa aula de hoje do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo, mais uma vez irei falar sobre danças para vocês. Já falei de dança, origem, já trouxe algumas classificações da dança para vocês, já trouxe os elementos estruturantes da dança. Na aula passada nós falamos das danças no mundo e hoje nós iremos falar da dança no Brasil. A gente está vindo do macro para o micro. Danças no mundo, danças no Brasil. Próxima aulinha, nós iremos falar das danças do Maranhão. Depois eu vou pegar algumas dessas danças do Maranhão aqui, específicas do Maranhão, e a gente vai aprofundar um pouquinho mais nessas danças folclóricas aqui do nosso estado. Então, danças do Brasil. A dança é uma manifestação artística que caracteriza-se pelo uso do corpo para realizar movimentos ritmados, geralmente com auxílio de som ou de músicas. Isso aqui nós já estudamos, é o conceito básico de música ou de dança. A dança geralmente ela acontece ali, é ritmada por uma música. Professor, na pré-história, como é que acontecia? Batida do coração, os sons da natureza, o homem dançava imitando animais. Esses eram os sons que eram coletados a esse período. Ao som das palmas, assim acontecia a dança. A história da dança aqui no Brasil, no nosso Brasil. As primeiras manifestações culturais de dança no Brasil são as danças indígenas. A evolução dessas primeiras expressões se deu primeiro a partir da influência da cultura europeia, principalmente dos países colonizadores. Em seguida, esse processo teve sequência com a influência africana. Então, quando nós falamos do Brasil, nós sabemos que o Brasil é um país que é muito miscigenado. Nós temos aqui um pouco da cultura de cada parte do mundo. Primeiramente, quem vive aqui? Os indígenas. Então, nós temos raízes indígenas. Vieram os europeus colonizar o nosso país. Depois, eles trouxeram quem? Os escravos junto para auxiliar nessa mão de obra. Então, nós temos negros, nós temos europeus e nós temos indígenas. Então, é uma fusão que acaba criando vários ritmos, vários tipos de dança. Isso eu estou falando aqui, me aprofundando em relação às danças, mas isso vai refletir em todos os nossos costumes, isso de forma geral. Aqui, como eu estou falando de dança, eu vou especificar em relação à dança. Nós iremos ver que o Brasil tem danças de tudo quanto é tipo, ritmadas, danças de origem africanas, danças de origem indígena, danças com raízes europeias. Aqui no nosso Maranhão, nós fomos colonizados, nós fomos explorados aqui por holandeses, franceses, portugueses. Então a gente tem muito dessa cultura aqui relacionada às nossas danças. Muitos africanos viveram aqui. Então nós temos muitas danças de origem africana. Vocês vão ver aqui no decorrer da nossa aulinha. Para falar sobre as danças do Brasil, mais uma vez eu vou resgatar aquela questão das classificações das danças. Vou enfatizar em uma apenas. A dança ela se classifica de acordo com a forma, que eu já falei para vocês, que ela é solo, ela acontece em duplas, em grupo, em relação à origem, em relação à finalidade, se ela é cênica, se ela é coreografada. Em relação à origem, ela se classifica de qual forma? Está ali para vocês, ó. Ela é folclórica, ela pode ser histórica, ela pode ser cerimonial, ela pode ser étnica. Essas 4 classificações aqui, ó, até já falei para vocês em aulas anteriores. Elas navegam bem próximas uma da outra. Folclórica, histórica, cerimonial e étnica. Cerimonial, aquelas que têm a ver com as cerimônias, com os rituais. As danças indígenas têm muito dessa questão ritualística. Nós iremos ver daqui a pouco. Folclórica,
muito a ver com o folclore, com a cultura, com a história de determinada região. Étnica tem muito a ver também com essas questões. Então aqui são tudo bem parecidinho. Então as características das danças no Brasil, a gente vai trazer muito em relação à sua origem. Danças indígenas. Tá, são as primeiras danças que aconteceram aqui no Brasil. Óbvio, claro, né, professor? Os primeiros habitantes aqui do nosso Brasil eram quem? Os indígenas. Então, as primeiras manifestações de dança foram realizadas pelos indígenas. Há relatos de autos produzidos pelos jesuítas no século XVI que ensaiavam os indígenas para apresentarem danças. As danças mais conhecidas são o toré e quarupi. O toré, tá aqui, ó, uma das características da dança dos índios, geralmente são danças circulares. Quando uma dança ela é formada em círculo, demonstra ali uma certa quebra de hierarquia, iguala os indivíduos, todo mundo está ali dançando, todo mundo tem o mesmo grau hierárquico. As danças do toré, elas acontecem quando? Quando acontece alguma visita, é uma dança de apresentação para a visita, uma dança que quer trazer bons fluidos, uma forma de manifestar também algo cultural, ritualístico dessa comunidade. Em relação a Quarupi, geralmente as danças indígenas são danças o quê? Cerimoniais e ritualísticas. Quarupi é uma espécie de árvore. Então, o tronco simboliza uma pessoa morta, digamos assim. Então, existe esse ritual, existe essa dança como uma dança cerimonial, uma dança que é ali para que seja encerrado aquele momento de luto na qual a tribo está passando. Então, esses são os dois tipos de dança aqui indígenas que eu trouxe para vocês. O samba originou-se dos antigos batuques trazidos pelos africanos, que vieram como os escravos para o Brasil. Isso vocês sabem, está na nossa história. Esses batuques estavam geralmente associados a elementos religiosos, que instituíam entre os negros uma espécie de comunicação ritual através da música e da dança, da percussão e dos movimentos do corpo. Então, mais uma vez, vocês irão ver aqui o quê? A questão do ritual. Os negros, a questão ritualística. Caráter religioso. As danças, geralmente elas surgem muito com esse caráter religioso e ritualístico aqui no Brasil. O samba, de origem africana. De origem africana. O samba significa cabriolar, que é brincar como cabritos. Aí nós sabemos que o samba ele vai sofrendo algumas adaptações, algumas mudanças em relação aos seus ritmos, né? Fala-se aqui que a dança ela surgiu no estado do Rio, o samba surgiu no estado do Rio de Janeiro, mas foram escravos que moravam na Bahia que trouxeram para o estado do Rio de Janeiro, tá? O carimbó é uma dança cultural da região norte, que teve origem no estado do Pará, durante o século XVII, a partir das danças e costumes indígenas, assim como vários tipos de danças brasileiras. O ritmo do carimbó miscigenou-se com outras culturas e recebeu as influências africanas e europeias. O rebolado, por exemplo, é uma herança dos negros. Então percebam, no próprio conceito, quando eu falo aqui de carimbó, uma dança que acontece ali na região norte, no Pará, uma dança paraense. O que é que eu falo aqui, ó? Que foi criada pelos indígenas, mas que recebe influências africanas e europeias, a população que aqui vivia. O carimbó também pode ser chamado de curimbó. No ano de 1880 ele foi proibido. Ele foi proibido lá pelo estado do Pará de ser realizado a dança do carimbó. Era visto como uma dança profana, uma dança que envolvia muito ali a questão do quadril, era uma dança muito sensualizada, muito marginalizada pela elite naquele momento. Assim como o próprio cacuriá que nós temos aqui no Maranhão, também sofreu esse processo aí de ser visto como uma dança profana, muito provocante. Maracatu teve início no Brasil por volta de 1700
e quem o trouxe foram os portugueses, de origem afro-brasileira. Essa expressão artística é uma das danças folclóricas mais conhecidas do país. O maracatu tem um forte apelo religioso. Mais uma vez aqui em negrito, ó, eu falo de religião. Aqui é uma espécie de uma dança que acaba que sendo encenada, existem várias figuras, o conde, a condessa, os vassalos, os escravos, o rei, a rainha. Então tudo isso aqui é absorvido nessa dança do maracatu. Acontece aonde? Ali no estado de Pernambuco, nas cidades de Recife e Olinda. Como eu falei para vocês, é uma dança muito teatral, porque envolvem esses personagens que eu falei para vocês ainda há pouco. O frevo é uma dança complexa que conta com diferentes passos. A coreografia combina passos de balé, capoeira, malabarismo, rodopios, saltos, além de improvisos à medida que a dança evolui. Uma característica típica do frevo é o uso de uma sombrinha colorida durante a dança. Mais uma dança aqui tipicamente do estado de Pernambuco, o frevo, característicos por utilizarem as cores azuis, verdes, amarelo e vermelho e terem sempre na sua posse a sombrinha. Fandango surgiu no Brasil por volta de 1750, na região sul. Sua origem advém da região ibérica, mais precisamente de Portugal e Espanha, conjunto de várias danças de natureza popular. Nessa manifestação, os dançarinos recebem o nome de folgadores e folgadeiras. Eles dançam e sapateiam em festas. É uma dança aqui já de origem europeia. Acontece muito ali na região sul do nosso Brasil. As mulheres utilizam muito ali dos membros superiores para movimentar-se. Já os homens abusam da questão do sapateado. Eles sapateiam bastante. É uma dança bem sensual. Eles abusam aqui da sensualidade. O forró tornou-se um gênero musical consagrado no Brasil e pode tornar-se patrimônio cultural e imaterial do país. O estilo é marcado pelo som da zabumba, triângulo e sanfona e é representado pela dança entre casais que com corpos colados arrastam os pés no chão. Professor, esse conceito não está muito antigo, não. Pode até estar, porque o forró que nós conhecemos hoje, já além desses três instrumentos aqui, ó, da zabumba, do triângulo e da sanfona, nós já temos um forró hoje elétrico, né, utilizando baterias, violão, baixo, todos os outros equipamentos aí de música. A dança ela vai sofrendo algumas alterações no decorrer do seu tempo. Isso é normal, isso é natural. Mas tem também sempre aquela linha que é tradicional, que não deixa com que a tradição de determinado ritmo ele sofra essas alterações no decorrer do tempo. Mas vão acontecendo algumas mudanças. O próprio carimbó. O carimbó, quando apareceu, que eu falei para vocês ainda há pouco, quando surgiu o Pinduca, que é um dos caras que mais, como é que eu posso dizer, expandiu o carimbó no nosso Brasil, ele foi altamente criticado porque ele quebrava um pouquinho dessas questões das suas tradições. Aí eu vou falar do baião. Tem como estilo de... O baião é irmão gêmeo do forró, já que existem muitas semelhanças entre essas durante as suas manifestações. Ambas são dançadas em pares, possuem movimentos muito parecidos e tratam da mesma temática, o jeito de viver, as dificuldades encontradas no sertão nordestino. O que diferencia um pouquinho os dois ritmos são as influências indígenas e caipiras encontradas no baião. Quando eu falo de baião, eu já trago um pouquinho para aquela questão do forró mais tradicional. Aqui eu já posso falar até de Luiz Gonzaga. Vocês podem pesquisar depois aí, quando estiverem em casa. É um dos caras que cantava o baião. Falava muito dessa questão do sofrimento dos indivíduos que moravam na região sertaneja ali, no sertão, na seca. O jongo, acompanhados por instrumentos de percussão e pelas palmas do participante,
Um par realiza movimentos no meio da roda e terminam sua dança com a umbigada. Essa umbigada ou punga é uma característica de uma dança típica aqui do nosso Maranhão, que é o tambor de crioula. No Brasil, essa manifestação ainda pode ser vista em Minas Gerais, onde é conhecido como Caxambu, e na região do Vale do Paraíba, na divisa entre Rio de Janeiro e São Paulo. Professor, você não vai falar do tambor de crioula para a gente? Vou. Na nossa próxima aula, quando eu for falar de danças e ritmos do Maranhão, eu vou falar do tambor de crioula. Dona Ana, que está aqui comigo, ela conhece muito bem, falou para mim da ubigada e da punga. De origem africana, ó. De origem africana. Já falei para vocês que as danças de origem africana, elas se caracterizam, elas têm uma característica que às vezes vocês podem visualmente já tentar compreender, entender, ver ali que é uma dança africana. Usam vestimentas, saias rodadas, vestimentas bem coloridas, abusam das cores. Dança do coco. É um estilo de dança tradicional na cultura nordestina, nascido dentro dos quilombos. O ritmo mistura a influência dos batuques africanos com o som da quebra dos cocos, para a retirada das amêndoas. Além de propagar o canto e a dança, o coco se tornou uma manifestação cultural importante na valorização da cultura quilombola do país. Aqui no Maranhão nós temos uma dança do coco que difere um pouquinho dessa aqui. Os participantes eles levam até um cofo, que é onde eles vão armazenando essas amêndoas, e a machadinha, que é o instrumento que eles usam para quebrar essa amêndoa. Vou mostrar para vocês na próxima aula. Bumba Meu Boi. Não podia falar de danças no Brasil sem falar do Bumba Meu Boi. Cores vibrantes, cenas teatrais e a presença da figura do boi são os elementos mais marcantes do Bumba Meu Boi ou Boi Bumbá. Como a dança também é conhecida. Ela é considerada uma das principais danças folclóricas do Brasil e é muito difundida aqui na região Norte e Nordeste. Vou ter uma aula específica de Bumba Meu Boi para vocês. Vou trazer todos os sotaques, porque geralmente a gente conhece aquele boi de orquestra e o boi de matraca, e deixa de lado o boi de pindaré, o boi de costa de mão. Eu vou falar e vou explicar um pouquinho de cada Bumba Meu Boi aqui para vocês. E trouxe por último uma questão aqui para nós finalizarmos a nossa aulinha. As danças constituem um importante componente cultural da humanidade. E no caso do Brasil, que possui uma cultura tão rica e diversificada, a gama de modalidades são enormes e muito importantes para a cultura brasileira. O folclore brasileiro é rico em danças que representam as tradições e a cultura de uma determinada região. Estão ligadas ao aspecto religioso, festas, lendas, fatos históricos, acontecimentos do cotidiano e brincadeiras. As danças folclóricas brasileiras caracterizam-se pelas músicas animadas, com letras simples e populares, e figurinos e cenários representativos. Estas danças são realizadas geralmente em espaços públicos, praças, ruas e largos. Eu falo aqui de diversidade, de brincadeira, de gestos simples, tudo de folclore, tudo está envolvido aqui nessa questão. Nesse panorama, as danças populares permitem a descontração, o desenvolvimento e o descanso por serem atividades lúdicas que, letra A, promovem a interação, o conhecimento de diferentes ritmos e permitem minimizar o estresse da vida diária. Vamos para a letra B. Reduzem a participação, promovem competições e festivais e o conhecimento de outros ritmos, jamais que a intenção é reduzir a participação, promover competição. Quando a gente fala de folclore, cada região, cada local tem as suas características, tem o seu folclore, tem a sua cultura. Então, folclore, o que é aqui do Maranhão não pode disputar com o que é lá do Rio Grande do Sul, por exemplo. Tem que ser respeitada a questão folclórica de cada região. Impedem a socialização de todos, reduzindo a expressividade por exigir habilidades corporais espontâneas. As danças folclóricas não exigem essa questão de habilidades corporais. É algo que acontece ali de forma natural. Permitem o desligamento dos elementos históricos. Jamais. Quando eu dei essa aula toda, eu falei lá da classificação, eu trouxe lá as danças históricas, como é que vai se desligar desses elementos.
Reduzem a expressão corporal, jamais a questão é reduzir a expressão corporal. Então, a opção correta aqui é a letra A. Promove a interação, o conhecimento de diferentes ritmos e permitem minimizar o estresse da vida diária. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Vamos para cima, hein?